No vídeo de hoje vou trazer um conceito totalmente novo, né? Muito bacana, que eu acho que tem tudo a ver com esse novo momento, a evolução do franchising. Então, quem ainda não me conhece, eu sou o Aaron Labati, trabalho focado exclusivamente com franchising, só que eu tenho uma bagagem, um conhecimento de startups. Então, o que diferencia, né, a minha forma de trabalhar é que eu utilizo muitos conceitos de startups, conceitos que permitem, né, um crescimento rápido, uma evolução acelerada, trazendo tudo isso desse mundo da tecnologia para o mundo do franchise, remodelando algumas formas de trabalhar, rebatizando algumas ferramentas, algumas estratégias dentro do franchising. Eu acho muito bacana que depois o mercado acaba utilizando esses termos, esses conceitos, né, que eu acabo desenvolvendo, como por exemplo o MVP de franquia. Então, se você ainda não conhece, dá uma olhada, vou deixar o link aqui. Então, que é a gente conseguir formatar uma franquia de uma forma muito estruturada, muito sólida, porém muito mais rápida. E hoje eu quero trazer um outro conceito que eu desenvolvi, uma outra filosofia de trabalho, que é o consultor de sucesso do franqueado. Normalmente, as redes de franquias, quase todas, se não todas, têm a figura do consultor de campo, que eu também já utilizei bastante, já implementei bastante em muitas redes, mas eu vejo que hoje já o consultor de campo, da forma tradicional que a gente conhece, já não gera o resultado suficiente que nós queremos na nossa rede de franquias. Ele não fica tão efetivo para os franqueados e nem para o franqueador. Então eu percebi já, né, há algum tempo, estou utilizando esse conceito nas franquias que eu atendo, que é o consultor de sucesso do franqueado. Claro que a minha inspiração, então, vindo, né, do mundo das startups, é o Customer Success. Deixa eu até colocar aqui, começar esse nosso bate-papo, deixando a coisa bem estruturada para que você consiga entender esse desenvolvimento do pensamento e o que é o consultor de sucesso de franqueado e como que ele atua. Então a origem, né, aí a inspiração vem do Customer Success, tá? O Customer Success, o que é? É uma filosofia das startups. Talvez provavelmente, né, a pessoa de maior referência é um cara chamado Lincoln Murphy. Então, se você quiser saber mais sobre isso, procura o Lincoln Murphy. Mas muitas, né, empresas de software, né, como a Salesforce, ali foi uma das pioneiras utilizando esse conceito, em que fala, cara, não adianta só você vender, você tem que acompanhar, você tem que ir interagindo com esse seu cliente para que juntos, né, os resultados esperados sejam alcançados. Então, quando o cliente atinge os resultados esperados, isso nos traz 3 grandes benefícios aí, quando a gente está falando do cliente, né? Que o primeiro é a retenção, ele continua sendo nosso cliente. O segundo é a expansão, que esse mesmo cliente vai comprar mais, vai consumir mais. E o terceiro, que é a indicação, que esse cliente vai acabar indicando, né, o nosso negócio, a nossa empresa para outras pessoas. E isso, puxa, são valores muito importantes na nossa relação com o franqueado. Então, a questão de querer que o franqueado continue e ele queira continuar na sua rede. Eu discuto bastante, muita gente quer fazer um contrato mais amarrado do mundo. Falando, não adianta você fazer todo esse contrato se ele não está afim de ficar, se ele não está satisfeito ficando. Então, a gente quer que ele fique na rede. Então, a retenção é importante, sim, para as redes de franquias em relação aos seus franqueados. A expansão, aqui no sentido que esse próprio franqueado, ele expanda, ele tenha mais unidades, né? Ele seja aí um multifranqueado da sua rede. Isso é muito bom. É muito melhor você ter 10 franqueados, cada um tendo, né, 10 unidades e assim você tem 100, do que você ter 100 franqueados. Então a expansão é uma coisa importante para as franqueadoras, e a indicação, obviamente, para você crescer, para que ele indique, né? As grandes redes de sucesso cresceram muito forte assim, né? Porque tem um franqueado que está satisfeito, está ganhando dinheiro, está tendo resultado, e ele vai indicar
para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus conhecidos, e assim a rede vai crescendo. Então, puxa, isso aqui é muito importante para as redes de franquias, e só que o nosso cliente, né, quando a gente pensa assim, quem que é o nosso cliente? O principal cliente da franqueadora é o franqueado. Claro que nós temos o segundo cliente, que é o consumidor final. Nós dependemos dos dois, né, como os franqueadores, dos clientes finais que compram dos franqueados, mas nós temos que entender que esse franqueado, do ponto de vista, não estou dizendo do ponto de vista jurídico, qualquer coisa assim, do ponto de vista, né, de negócio, ele é um cliente porque a gente quer essas três coisas dele. Então eu peguei aquele conceito do que a gente tinha de consultor de campo e peguei esse conceito do Customer Success e criei aqui uma forma de trabalhar que é o consultor de sucesso do franqueado. O que faz esse consultor? Vou compartilhar aqui. Ele acompanha o franqueado em sua jornada na rede. Essa jornada, é importante a gente entender, tem dois momentos: a implantação e a continuidade, aquele atendimento contínuo. Então, durante toda essa jornada, para que ele, o franqueado, alcance os resultados desejados. É o conceito do nosso consultor de sucesso do franqueado. Para que isso funcione bem, nós precisamos o quê? De uma pessoa, que é esse consultor, né? E uma forma de trabalho. Então é isso que agora eu vou explicar um pouquinho como que funciona. Qual que é o perfil, o que a gente quer de perfil desse consultor de sucesso do franqueado. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que entender é que esse consultor de sucesso ele está muito focado com o negócio. Então aí é um detalhe que às vezes algumas redes, algumas marcas, alguns consultores acabam perdendo um pouquinho do foco e indo assim na questão da operação, que ela é importantíssima. Mas para que o franqueado ele tenha sucesso, o negócio dele tem que ir bem. Não adianta ele seguir todo o processo de produção, de operação da nossa franquia, se o negócio dele não está indo bem. Então, porque quando ele compra a franquia, o que ele está esperando? Tem uma série de coisas, mas no final o que todo franqueado quer? Ele quer o resultado financeiro. Ele está investindo, ele está colocando dinheiro e está colocando trabalho. Para quê? Para recuperar aquele dinheiro, né? E ainda assim ter lucro. Então que aquele dinheiro ele volte de uma forma, né, maior do que ele investiu. É a rentabilidade que ele espera, o lucro que ele espera. Então, o resultado, se a gente for colocar, qual que é o resultado esperado de todo franqueado? É o resultado financeiro. O resultado financeiro o que dá? Não é o produto, é o serviço, é o negócio. Porque você pode ter um ótimo produto, só que não vende, ou vende, mas sem margem suficiente. Então, esse consultor de sucesso, ele tem que entender do negócio. Então, precisa ter uma formação em gestão, tá? Precisa saber da questão financeira, tem que conseguir analisar um DRE, tem que conseguir entender o fluxo de caixa, tem que ter essa percepção. Se ele não conseguir fazer isso, ele não vai conseguir ajudar o franqueado. Tem que conhecer um pouco de marketing, tem que conhecer um pouco de recursos humanos, de relação, né, com equipe, de liderança, enfim, precisa ter isso. E isso, o que dá esse conhecimento, nessa base, uma estrutura, né, para essa pessoa é uma formação em gestão. Claro que se for ideal, seria uma graduação aqui em administração, por exemplo, mas pode ser um curso técnico em administração, enfim, outros cursos aí na área de gestão, eu acho que, mas que permitam ele ter essa formação, que ele consiga ver um negócio e entender as suas diferentes partes, né? É essencial. Porque você ensinar tudo isso, todo esse mundo, a base, né, desse mundo da gestão para alguém, eu acho que fica muito complicado. Então, você precisa ter alguém que já tem essa formação para ser um bom profissional. Existem, como sempre, exceções, mas esse aqui é o perfil ideal. De tudo que eu falei, o que a gente intuitivamente vai vendo? Esse profissional ele tem que ter uma visão sistêmica, que é justamente ver a empresa como um sistema. Então, se a gente pega um consultor que ele é só focado em financeiro, às vezes ele vai só ver números, os números não estão legais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas sem considerar as questões humanas, sem considerar as questões de mercado, de comunicação, de logística.
E por aí vai. Se pegar um cara de marketing, ele vai só, não, tem que vender mais, fazer mais anúncios, mas e a questão financeira, o fluxo de caixa para isso? Então ele tem que ter essa visão sistêmica do negócio. Isso é fundamental. E além de ter essa visão sistêmica, foco em resultado. Tá? Porque o sucesso do cliente é... O sucesso do nosso cliente, que é o franqueado, é o resultado financeiro. Então esse cara tem que estar focado em resultado. O que eu já vi acontecer? Às vezes, eu não vou aqui colocar assim, o que é o consultor de campo, o que é o consultor de sucesso do franqueado. Por quê? Porque o consultor de campo, dependendo da empresa, da rede, da marca, às vezes ele já está muito próximo, batizo aqui de consultor de sucesso do franqueado, apesar de que eu vejo que na maioria dos casos ainda está muito distante, então tem gente que faz, o consultor de campo ele faz só um checklist de avaliação, então depende, né, de cada empresa. Então eu não vou dizer o que faz o consultor de campo hoje, eu vou dizer assim, o que faz o consultor de sucesso do franqueado, que é, na minha visão, o novo consultor de campo, aquele consultor que realmente agrega para a franquia, para a rede toda. Pegando, né, como exemplo, então às vezes eu já vi assim muitos consultores que vão lá e ficam focados assim se a parede está, tem um descascadinho na parede, se a lâmpada está queimada. Isso é importante, claro, sim. A unidade do franqueado ela tem que estar impecável, a gente quer isso. Mas adianta a gente focar nisso? A parede está impecável, todas as lâmpadas funcionando perfeitamente e não tem cliente na unidade, não tem lucro, né? Enfim. Então, ele tem que ter o foco no resultado. Essas outras questões são importantes, mas o foco dele é gerar venda. Tá certo? Não só venda, né? Gerar o resultado dessa venda, porque também não adianta só vender se não for lucrativo. Então é o foco no resultado final, de acordo. Talvez aqui você já comece a pensar algumas coisas, mas como que ele faz isso? Já vai ser o nosso próximo quadro aqui, como que ele faz isso. Por enquanto eu estou falando assim, quem que é essa pessoa, o perfil que a gente espera dessa pessoa para que ela consiga desempenhar bem essa função de consultor de sucesso do franqueado. O último item que é fundamental aqui, tem que ser uma pessoa que ela tenha proatividade, profissional proativo, que ele tem que estar sempre puxando o franqueado para cima, para a busca de melhores resultados, para melhores desempenho, e não pode ser reativo em que, se o franqueado não reclamar de nada, não preciso falar com ele, eu vou esperando. Só que o que acontece dessa forma? Que às vezes é um dos principais diferenciais dessa filosofia do Customer Success, que é a proatividade. Você não esperar o cliente, porque às vezes o cliente, né, pegando lá nas startups, assinou um software e ele se bateu, não conseguiu usar, falou, outra hora eu tento e vai passando a assinatura dele, mas ele não está usando. Se você ficar reativo, você não... Será que está tudo bem? Não sei. Como ele não reclamou, deve estar tudo bem. E a mesma coisa na franquia. Se o franqueado não reclamou, deve estar tudo bem para ele. Mas às vezes não. Às vezes ele está insatisfeito, tá ali, né? Só esperando passar o tempo para ele poder sair dessa rede de franquias. Então, ou de terminar a assinatura lá do software que ele comprou no caso de um cliente. Então aqui a gente não pode considerar que se ele não está falando nada que está tudo bem, não. O consultor de sucesso franqueado ele tem que ser proativo. Ele tem que estar sempre vendo como que está a situação da unidade daquele franqueado, ele tem que estar cobrando o franqueado, inverte aqui, principalmente assim inverte, né? Em vez dos franqueados estarem cobrando a franqueadora, quero isso, preciso daquilo. Enfim, não quero entrar em muitos exemplos para não virar já um tema de um outro vídeo, mas normalmente que a gente vê franqueados cobrando a franqueadora. Eu converso com muitos franqueadores que às vezes estão com a rede crescendo e puxa, é muita cobrança, muita demanda. Não, e aqui a gente inverte, a gente está ali cobrando o franqueado, cobrando no bom sentido. Você está fazendo o que é determinado, você está seguindo os procedimentos, você está conseguindo resultado, você está gerando lucro. Então, a gente inverte. Para conseguir inverter, esse nosso consultor tem que ser muito proativo. Tá joia? Então agora a gente já sabe qual que é o perfil desse profissional. E agora aqui nós vamos entender como que ele trabalha, como que é a filosofia de trabalho que eu defino aqui para os consultores de sucesso de franqueado, que eu vou implementando aqui nas empresas que eu atuo. Eu vou colocar aqui algumas coisas que são bem importantes. As interações, tá? Então a base do trabalho desse consultor de sucesso do franqueado, essas interações, elas podem ser
presenciais ou online. Aqui, então, o consultor de campo, por que eu fiz questão de rebatizar esse termo? Porque hoje você pode ter um excelente resultado com o seu franqueado sem visitá-lo presencialmente nenhuma vez no ano. Né? Depende do negócio, será que é um negócio que permite isso? Depende, né, enfim, da maturidade do franqueado, de vários fatores, mas de repente você pode ter um excelente acompanhamento desse franqueado totalmente online. As nossas interações, dependendo da forma que nós modelamos aqui, pode ser somente presencial, somente online, ou o que eu acho ideal, muito mais frequente online e algumas visitas presenciais. É o que eu estava falando, por isso que eu acho que não é consultor quando se fala consultor de campo, é o cara que vai no campo. O campo é a unidade lá, a operação do franqueado. E esse consultor aqui necessariamente não precisa estar lá, ir lá, para que o resultado do seu trabalho apareça e seja efetivo. Então, por isso que é um dos pontos, né, da gente mudar essa nomenclatura, de criar esse novo conceito. Aqui, em relação à frequência dessas interações, né? Eu coloco, nós temos as periódicas e as esporádicas. Tá? Essas... O que ficou errado aqui? Esporádicas. As periódicas, elas acontecem de tempos em tempo. Talvez eu já tenha a pergunta, mas de quanto em quanto tempo? O que eu já vi na prática, a minha recomendação, a minha orientação que seja mensal, tá? Então, uma vez por mês, esse consultor de sucesso franqueado, ele tem que ter uma conversa com o franqueado, com todos os franqueados que estão sob a sua carteira, né, de atendimentos. Então, e nessas reuniões, a gente tem aqui no próximo item que eu vou abordar, justamente o que se fala nessas reuniões. Então, todo mês deve ter essa conversa. Não deixe para, não, tá tudo bem, mandar um WhatsApp, né? Tá tudo bem, então beleza, então não precisa. Não, tem que ser rigoroso nesse sentido, porque a gente quer uma coisa de acompanhamento, tem que garantir o sucesso franqueado e tem que ser proativo. Então, às vezes, para se livrar na correria lá, ou não está com vontade, ele fala que está tudo bem, só para, não, mas eu quero, então está tudo bem, quero ver quão bem está, como que está isso. Então, essas reuniões, essas interações devem ser mensais. Mensal dá muito bem para a gente ver um ciclo, né? Não deixa a coisa degringolar, para depois, puxa, não sabia que estava tão feio assim. Então, mensal fica ótimo e não fica também tão maçante. Mas tem as esporádicas. Às vezes, quando a gente encontra uma situação específica que precisa ter mais interações ou teve uma demanda. Por exemplo, um cliente final fez uma reclamação, né, que chegou até a franqueadora de uma unidade franqueada, de um atendimento que ele teve numa unidade do franqueado. Então, é muito legal a gente ter esse consultor, ele sabe que ele tem que interagir com esse franqueado para resolver esse problema, para ver o que aconteceu, entender a situação e assim manter, né, o padrão, a qualidade da marca. Então tem esses dois tipos de interações. Então o que é importante a gente entender? Elas são presenciais ou online, eu considero que cada vez mais online, periódicas e esporádicas. E o que se faz, né, nessas interações? Então aqui é bem bacana a estrutura que a gente utiliza. Então sempre o que a gente vai fazer naquelas reuniões mensais é o monitoramento de KPIs, né? São os indicadores chaves. Se eu estou colocando algum termo aqui, alguma coisa que não está muito fácil para você, deixe nos comentários, me manda um direct no Insta, que eu vou respondendo. O meu objetivo aqui é ajudar para que esses conceitos, né, sejam aplicados da melhor forma possível, que a gente vá sempre elevando aí a qualidade das redes de franquia, que o nosso franchising seja cada vez mais forte, mais efetivo e lucrativo para todo mundo. Então aqui os KPIs
são os indicadores chaves, né? Esses indicadores eu utilizo um kit combinado ali de indicadores que eu falo que são essenciais para qualquer tipo de franquia, para qualquer negócio. Então esses indicadores que são 7 indicadores que toda empresa serve como base para você fazer esse trabalho de monitoramento. Se você quiser saber, se você estiver achando interessante esse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber atualizações, porque se você estiver gostando disso aqui eu vou publicar mais conteúdos aprofundando esse tema e desdobrando em outros conteúdos importantes relacionados ao franchise. E me diz principalmente, além de tudo isso, me diz aí nos comentários se você quer saber quais são esses indicadores chaves aí que servem para todas as redes, para todas as unidades. Então, que assim você me dá o feedback, saber se o que eu estou colocando aqui é um assunto interessante. E se for interessante, se bastante gente estiver pedindo, eu vou, obviamente, publicar mais, abrindo essas questões que são bem importantes aqui. Já é uma questão, né, até complexa de uma rede de franquias que eu estou abrindo aqui para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho esse meu kit aqui de 7 indicadores que eu utilizo, que são importantíssimos para todas as unidades, para qualquer tipo de negócio. E além disso, você pode ter alguns indicadores também que são específicos para o negócio, né? Para a sua rede, mais partes daqueles 7 e coloco mais alguns específicos. O que eu coloco? A minha sugestão, que não sejam mais do que 10 indicadores. Então pega os 7 básicos, mais 3 ali do teu negócio. Isso já dá informação demais, é muito rico, muito valioso para você conseguir analisar o resultado do franqueado ou a jornada do franqueado, se ele está indo em direção ao sucesso e não. E o que é mais importante, né? Se ele não está indo, por que ele não está indo? Aonde que ele está falhando? Então, quando a gente tem esses indicadores, né, para fazer esse monitoramento, vou colocar uma linha aqui, a gente analisa, consegue entender como que está a situação do franqueado e daí a gente vai montar aqui microplanos de ação. Porque aqui tudo é muito objetivo, é rápido. Se ele não está tendo o sucesso esperado aqui nesses indicadores, a gente precisa fazer alguma coisa. Então a gente faz microplanos de ação para cada indicador que não esteja bem. Isso aqui tem que ser rápido, prático e objetivo. Também quer saber como que eu faço esse planejamento, microplanos de ação? Me coloca aí. Então é até legal você colocar... Quero saber tudo, ou mais especificamente os indicadores chaves, ou especificamente microplanos de ação, para que eu saiba aqui como que eu priorizo meus próximos conteúdos. Tá joia? Então você faz os microplanos de ação e o que vai acontecer? Ele vai implementar isso que você sugeriu, e essa sugestão é tudo feito junto com o franqueado, né? O consultor de sucesso franqueado, ele que tem a visão de, puxa, se está tendo esse problema, esse indicador aqui está baixo, deveria estar... Colocar como exemplo para ficar bem fácil, né? A unidade deveria estar faturando 100 mil por mês e está faturando só 80. Cara, o que a gente vai fazer para vender mais? Então, de acordo com o histórico da franqueadora, com a bagagem da franqueadora, já tem algumas sugestões que a gente vai traduzir isso aqui em microplanos de ação para que ele vá buscar aqueles indicadores. Planejar com ele, ele vai executar e depois nós vamos para uma próxima fase, que é checagem. E é novamente um monitoramento. A gente vai checar se esse plano de ação, né, na verdade é que se esses microplanos de ação, eles deram o resultado para a gente conseguir atingir esses KPIs que nós estamos querendo, certo? E depois disso checou, se está ok, beleza, vai continuar, né, novamente vai ajustando, né, o que falta. Se ele precisava chegar nos 100 mil, chegou nos 100 mil, beleza. O que mais que nós temos agora? De repente, o faturamento está legal, mas o lucro ainda está baixo. Então, vai ser outro plano de ação. Então, aqui a gente vai fazer novamente. A gente vai repetindo. Então, microplanos de ação, checagem, microplanos de ação. Que nessa checagem, a gente está fazendo o que aqui, né? Essa checagem é com base nos KPIs que nós já falamos ali. Então, isso aqui está conectado, né? Eu acho que assim já conseguiu entender que a coisa vai acontecendo. Na verdade, se você tiver uma base, né, de formação em gestão, você vai ver que a gente está rodando aqui um PDCA, né, que é o planejar,
o fazer, o checar e o ajustar, né? Agir para ajustar. Então é a mesma coisa, só que numa estrutura diferente, focada exatamente para o sucesso do franqueado. Então, basicamente, o que né, eu mostrei para vocês? O conceito, o que é o consultor de sucesso do franqueado, qual que é o perfil dessa pessoa, o que nós esperamos desse profissional, quais são as atividades que ele executa. E sempre o que ele está fazendo é buscando o sucesso do franqueado, que daí nós teremos a retenção, esse franqueado vai ficar com a gente, vai continuar a ficar com a gente, vai querer renovar o contrato de franquia, ele vai expandir, ele mesmo vai querer ter mais unidades, vai crescer, e além disso, ele vai indicar para outras pessoas que venham a ser nossos franqueados. O franqueador é sempre um expansionista que quer que a sua marca cresça, a sua rede cresça. Então, isso encaixa perfeitamente com a estratégia, né, geral, pilar, assim, de qualquer sistema de franquias. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E principalmente, se você quer saber mais sobre consultor de sucesso de franqueado, ficou alguma dúvida sobre KPIs, sobre microplanos de ação, me pergunta, me manda aqui nos comentários, me manda direct no Insta, que eu vou ter a maior alegria em responder e desenvolver mais conteúdos para te ajudar na tua jornada aí, para que você seja um franqueador de sucesso. Um franqueador, uma franqueadora. Temos cada vez mais franqueadoras de sucesso também. Valeu? Até o próximo. Continue acompanhando, inscreva-se, marca o sininho.